Olá, queridos alunos e queridas alunas, sejam todos bem-vindos para a gente dar continuidade aos nossos estudos de Direito Empresarial. Nós vamos agora dar início a um novo subitem, né? Um novo ramo, vamos dizer assim, do Direito Empresarial. Porque o Direito Empresarial é amplo, né? Então ele conta com várias subdivisões dentro do seu campo de estudos. Hoje nós vamos dar início nessa aula aos títulos de crédito, ao estudo dos títulos de crédito, também conhecido como direito cambiário, né? Algo que já teve muito mais importância prática, eu diria no final da década de 90, né? Final do século passado, início dos anos 2000, já teve mais utilização prática. Hoje não tem tanta utilização prática, mas no meio empresarial ele ainda continua sendo muito presente, os títulos de crédito. Talvez ele tenha sido substituído um pouco nas relações consumeristas, né? Pelo cartão de crédito, pelo cartão de débito, por outras formas de você não precisar carregar, né, dinheiro em espécie. Mas ainda é muito importante para fins de concurso também, porque ainda é um assunto extremamente cobrado, muito cobrado em provas de concurso, né? Você pega, por exemplo, a prova da OAB, é raríssimo não ter pelo menos uma questão de título de crédito. Então, quando está no programa, no conteúdo programático, o assunto título de crédito é muito cobrado. Então, é importante que a gente passe aqui por cada um dos pontos do estudo do direito cambiário, do estudo dos títulos de crédito. Primeiro vamos falar sobre as características e os princípios do título de crédito, mas antes disso vamos explicar o que é um título de crédito, né, o porquê do surgimento desse título de crédito, o que significa esse documento. Para a gente poder falar em título de crédito, eu preciso falar sobre crédito, né? Porque se eu fizer a interpretação literal, né, ao pé da letra, se eu pegar essa palavra pelo português, título de crédito, né, ou seja, documento de crédito. Então, ele sempre vai ter uma representação de um crédito. Eu estou falando de um documento que vai representar um crédito. E o que é crédito? Crédito nas relações particulares, nas relações obrigacionais, significa dizer que o sujeito da relação obrigacional vai cumprir a sua parte, a sua prestação, num momento futuro. Então, conceder crédito para alguém é você fazer um negócio jurídico com essa pessoa, sendo que ela vai cumprir a prestação dela com você no futuro, não vai ser imediatamente. Então, toda vez que você tem a realização de uma prestação, o cumprimento de uma prestação no vínculo obrigacional, que vai ser realizada futuramente, eu estou diante de um crédito. Vejam, o crédito exige tempo e confiança. Porque se alguém chegar para mim e falar assim, Stefânia, eu compro seu celular. Tá bom, estou vendendo meu celular. A pessoa chega para mim e fala assim, eu posso te pagar daqui a uma semana que eu vou receber meu salário? Se eu confiar que essa pessoa ela é uma pessoa honesta, né, toda certinha, eu vou dar esse tempo para ela, né? Porque o correto, né, o normal de um vínculo obrigacional é um dinheiro para cá, objeto para cá, para cá, dinheiro para lá. Isso é o tradicional, o normal de uma relação obrigacional. Agora, quando ele vira para mim e fala, eu vou pegar seu celular, mas eu vou te pagar daqui a uma semana. Ou seja, eu estou estendendo o tempo para o cumprimento da obrigação, estou dando esse tempo, estou fazendo esse cumprimento de execução diferida, não estou recebendo não estou recebendo nenhum valor. Posso ou não estar entregando aquele celular, porque se eu também for entregar só dali a uma semana, aí a gente está dando crédito para os dois lados. Mas vamos imaginar que eu entreguei o celular hoje para a pessoa me pagar daqui a uma semana. Aí configurou-se uma relação de crédito, né? Eu dei esse tempo para que ela possa cumprir a prestação comigo, fazer o pagamento do telefone celular, e eu fiz isso porque confio. Né? Porque acredito que a pessoa vai ser honesta, vai me pagar direitinho, vai chegar dali a uma semana com o dinheiro na mão e vai me entregar. Então, toda vez que eu falo em título de crédito, eu estou falando na relação creditícia, na existência de crédito. E quando eu falo em crédito, eu estou dizendo isso, tempo e confiança. Eu dou um tempo para que a pessoa cumpra a prestação comigo, porque eu confio, porque eu acredito que isso vai ser melhor para ela. Bom, essa relação creditícia, ela começa a ganhar muita força no período pré-revolução industrial.
né? Já existia muita questão de crédito, né? Por exemplo, se a gente pensar num dado histórico para o direito empresarial, que seria as grandes navegações, naquela época você já tinha o elemento crédito acontecendo, né? Os estados monárquicos, eles já emprestavam dinheiro para as companhias marítimas fazerem as suas viagens, né? E principalmente com um caráter expansionista. Então, o crédito, ele sempre existiu já de séculos e séculos, de milênios para trás, aí a relação creditícia já existia. Porém, foi com a Revolução Industrial que você teve um boom muito grande na utilização de crédito. Por quê? Porque as pessoas que tinham o conhecimento ou o know-how para criar as indústrias, para criar as fábricas, elas não tinham dinheiro para isso. E aí entra a classe burguesa, os bancos, para poder financiar essa corrida, né, industrial aí que foi gerar a Revolução Industrial. Só que, até aquele momento, eu tinha o crédito, ele era concedido de uma maneira estática. Você tinha um documento, né, um contrato, em que você pegava o dinheiro emprestado e depois você ia pagando as prestações, por exemplo. Eu vendia uma parte da minha produção para a pessoa me pagar futuramente. Ou o contrário, o crédito não era só de dinheiro, o crédito não era só financeiro. Às vezes a pessoa me comprava antecipadamente a minha produção, me pagava para eu entregar depois, né? Por exemplo, se eu, hoje em dia pensar num crédito que não é apenas financeiro, imaginemos que eu compro um imóvel na planta e vou pagar esse imóvel à vista, né? Eu paguei o dinheiro inteiro desse imóvel e vou receber dali a 2, 3 anos o imóvel pronto. Certamente eu vou ganhar um bom desconto por estar comprando e pagando à vista, né, antecipadamente. E aí a construtora é que é minha devedora da entrega do imóvel. Eu tenho como crédito a entrega desse imóvel. O crédito não necessariamente precisa ser financeiro. Então você tinha todo esse sistema de crédito na época da Revolução Industrial. Mas para a classe burguesa, para aqueles que vieram a se tornar os banqueiros, eles tinham um problema, porque eles emprestavam. O crédito deles era dinheiro mesmo, era um crédito financeiro. Eles emprestavam esse dinheiro. E eles ficavam de pés e mãos atadas, aguardando o recebimento, né, o pagamento daquele crédito. Então, com o crescimento da necessidade de utilizar mais crédito, cada vez mais, surgiu um problema, uma necessidade. Fazer o crédito circular. Isso aqui tem muita importância para a criação e para como é as características e os princípios do título de crédito. A gente entendendo isso aqui fica muito mais fácil de entender tudo que a gente tem para falar daqui para frente. O que você observava era o seguinte, eu fico ali, né, eu dou crédito financeiro, eu fico esperando que o devedor venha me pagar uma vez por mês aqui para eu recuperar e repassar. Porque o que essas instituições financeiras viviam? Cobrar pelo crédito e receber de um e passar para outro, receber de um e passar para outro. E assim vai. Então, esse caráter estático do crédito começou a emperrar, né, o crescimento econômico, as indústrias, os bancos, as instituições financeiras. Pensa comigo aqui, pessoal, num exemplo bem bobo do nosso dia a dia. Um exemplo bem bobo do nosso dia a dia. Eu contrato um marceneiro para poder fazer móveis para minha casa. Aí ele vira para mim, faz o orçamento e fala assim, olha, você pode me pagar de 3 vezes. Uma entrada agora, e depois mais um terço na hora que eu te entregar, e depois um cheque para 30 dias. Beleza. Aí eu chego para ele e falo assim, olha, eu não tenho cheque não, mas você pode fazer um documento aí que eu vou assinar um documento dizendo que daqui a 30 dias eu te pago a última parcela. Aí é muito comum que o marceneiro vire para mim e fale assim, olha, Estefânia, não é que eu nunca acredito que você não vai pagar não, mas eu preciso, o cheque é melhor para mim. Por quê? Porque se ele pega um termo de confissão de dívida, um contrato só dizendo que eu vou pagar aqui dali a 15 dias, ele acaba ficando com um crédito na mão, assim, parado. Ele consegue adiantar esse crédito, ceder esse crédito para alguém? Consegue. Mas vocês já estudaram, provavelmente, lá no Direito Civil, quem não estudou, pega lá nas aulas de Direito Civil, que a cessão de crédito comum lá do Direito Civil, ela é extremamente burocrática. Tem que fazer por escrito, tem que notificar o devedor.
é muito mais complicado. Agora, olha a diferença. Eu dou a ele um cheque para pagamento dali a 30 dias, escrito lá o bom para dali a 30 dias do dia que ele entregou o móvel. O que ele faz? Ele simplesmente pega esse meu cheque e usa para pagar o fornecedor de madeira dele. E o cheque é título de crédito, ele usa para poder fazer o pagamento para o fornecedor dele. Aquele fornecedor de madeira usa para pagar o cortador lá, autônomo, que ele contrata de vez em quando para fazer os cortes de madeira para ele. O título de crédito permite a circulação. Porque quando eu uso esse crédito para ir fazendo, o mesmo crédito, veja, nesse cheque que eu falei, o mesmo crédito ele movimentou a minha relação com o marceneiro, a relação do marceneiro com o fornecedor de madeira dele, a relação do fornecedor de madeira com a pessoa que corta a madeira. Foram 4 relações que foram possíveis com o mesmo crédito. Então, é isso que apareceu aqui na necessidade, principalmente nessa época da Revolução Industrial. O crédito precisava ser usado como moeda de câmbio, como moeda de troca, e é por isso que a gente chama de direito cambiário o estudo dos títulos de crédito, é pela sua origem. E aí, então, dada essa necessidade de fazer o crédito circular, de trocar de mãos, de movimentar várias atividades com um único crédito, é que surgem os títulos de crédito. Então, foi necessário criar um tipo de documento, um tipo de instituto, que permitisse a circulação do crédito. Esse é o principal objetivo do título de crédito. Não que não haja modificações, né, na hora de fazer essa circulação, não que não haja... você não possa restringir a circulação, né? Mas o objetivo principal do título de crédito era permitir a circulação do crédito. Tudo bem? Bom, então, se a gente pegar aqui nos conceitos clássicos, né, do título de crédito, principalmente aqueles que vêm lá da Itália, Cesare Vivante é um dos principais autores que inicialmente conceituou o título de crédito, eles vão dizer que são dados aos títulos de crédito, pode-se dizer que este é um documento abstrato e autônomo, através do qual se representa um crédito líquido e certo, que será cobrado nas condições estipuladas no documento. Então, esse é o conceito de título de crédito. Documento abstrato e autônomo, através do qual se representa um crédito líquido e certo, que será cobrado nas condições estipuladas no documento. Muita calma nessa hora, pessoal, porque eu vou destrinchar cada uma dessas características que aparecem aqui nesse conceito. Por hora, eu quero que vocês fiquem com esse conceito na cabeça, né? Documento abstrato e autônomo que representa crédito líquido e certo, que será cobrado nas condições estipuladas no documento. Por enquanto, esse é o conceito mais redondinho que a gente tem da doutrina para título de crédito. Mas no decorrer desse nosso item aqui, de características e princípios, vou voltar um pouquinho nesse conceito a todo momento, e aí vocês vão entender, né, o que é especificamente um título de crédito. Bom, em termos de legislação aplicável aos títulos de crédito, a primeira legislação que a gente teve no Brasil, brasileira mesmo, que tratou de títulos, foi o decreto 2044 de 1908, antigo, né? 2044 de 1908. Ele regulamentava aquelas que foram os primeiros títulos que surgiram na história do mundo, letra de câmbio e nota promissória. Então, o decreto 2044, ele regulamentava a letra de câmbio e nota promissória. Mas ele acabava servindo de legislação básica para os outros títulos que foram surgindo depois desse decreto. Só que o que acontece? Essa questão de título de crédito, ela envolve, às vezes, questões internacionais. Crédito internacional, alguma coisa, circulação de crédito internacional. Então, o Brasil foi signatário da Convenção de Genebra para a uniformização da legislação cambiária. E, ao ter sido signatário da convenção, a convenção foi recepcionada no direito brasileiro através do decreto 57663/66, muito conhecido como LUG, Lei Uniforme de Genebra, ou somente Lei Uniforme, né, mas principalmente Lei Uniforme de Genebra. Decreto 57663/66 é o que recepcionou.
Ele não houve revogação expressa do decreto 2044, porque senão ele não ia ficar revogando cada legislação de cada país. Mas de maneira tácita, ele revogou quase que completamente o decreto 2044. Porém, alguns poucos artigos do decreto 2044 não foram revogados pela LUG. No decorrer do nosso estudo também eu falo sobre isso com vocês. Ela continuou tratando apenas de letra de câmbio e nota promissória, mas também serviu de base, continuou sendo uma legislação de utilização subsidiária para outros títulos. Que outros títulos? Principalmente, após, né, a criação da letra de câmbio e da nota promissória no Brasil, a gente tem dois principais títulos que são títulos que têm sua legislação específica, que é a duplicata, que atualmente está regida pela Lei 5474/68, Lei de Duplicata, e o cheque, que tem a sua Lei 7357 de 85. Então, a Lei de Duplicata, 5474/68, e a Lei do Cheque, a Lei 7357 de 85. Esses dois títulos têm lei especial. E um detalhe, em ambas as legislações aqui, elas falam que na falta de regramento próprio, você tem que usar a Lei Uniforme de Genebra, porque um se refere à utilização dos tratados internacionais e o outro se refere à legislação própria para letra de câmbio e nota promissória. Então, essas duas legislações aqui, elas se valem supletivamente das regras da Lei Uniforme de Genebra. Por que eu estou enfatizando isso com vocês? Porque em 2002... o Código Civil, ele criou uma teoria geral dos títulos de crédito. Ele trouxe pela primeira vez uma legislação geral, que não trata de nenhum título, não fala de nenhum título próprio, e nos artigos 887 a 926. Só que ele não revogou as legislações anteriores. Então, eu tenho que pensar aqui naquela regrinha da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A lei geral, que seja posterior à especial, não há revoga. Porque normalmente a lei geral, quando ela trata do mesmo assunto da lei... a lei posterior, quando ela trata do mesmo assunto da lei anterior, ela revoga a anterior. Mas se essa lei posterior for geral, ela não revoga a lei especial, o princípio da especialidade das leis. No decorrer do nosso estudo também a gente vai ver quando há esse conflito de tratamento entre Código Civil e as legislações especiais. Eu vou falar isso com vocês, tá? Bom, precisamos falar um pouquinho sobre os requisitos do título de crédito, né? Ele sempre vai ser criado para representar um negócio jurídico. Ele sempre vai ser criado para representar um negócio jurídico. Então, os requisitos de validade do artigo 104 do Código Civil, quais sejam agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei, vão ser aplicados para o título de crédito. Eu chamo a atenção aqui, ó, forma prescrita. Todo título vai ter forma prescrita, cada um com o seu, mas todo título vai ter forma prescrita. Então, a não observância da forma prescrita não dá aquele documento característica de títulos de crédito. Então, eu tenho que seguir os requisitos gerais de validade, né, de todo e qualquer negócio jurídico. Agora, olhem só. O título de crédito, ele é criado para representar um negócio jurídico, para documentar um negócio jurídico. Porém, pessoal, já é ponto pacífico na doutrina que a natureza do documento, do título, é de ato unilateral de vontade. Então, o título em si não é um negócio jurídico. Ele é criado para representar um negócio jurídico. Mas o documento, o título, a cártula, ela é um ato unilateral de vontade. Você pode estar se perguntando, Stefânia, mas para alguém passar um título para uma outra pessoa, essa outra pessoa tem que aceitar. Então, eu tenho acordo de vontades. Sim, eu tenho acordo de vontades para o negócio. Mas para o documento, só é a manifestação de vontade apenas do devedor que consta para que o título exista, para que o título possa nascer. Eu não tenho que ter lá, por exemplo, quando eu faço um cheque, eu assino o cheque e entrego para a pessoa que eu estou passando para pagar alguma coisa. Não tem que ter um de acordo do credor que recebe o cheque, não. Só tem a minha vontade enquanto devedora. Qualquer outro título é a mesma coisa. É só a vontade do devedor
que é manifestada no título para que ele possa existir. Não tem que ter um de acordo, uma assinatura de concordância do credor, por exemplo, para que pudesse caracterizar como um negócio jurídico, como um acordo de vontades. Tudo bem? Então, é ato unilateral de vontade. Bom, na próxima aula a gente vai dar continuidade aos requisitos do título de crédito, falando agora sobre os requisitos específicos, né, para que aquele documento possa realmente representar um título de crédito. Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem até aqui. Eu vou encerrando e volto na próxima aula.